Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Companhia Paranaense de Energia Copel para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.copel.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e as suposições da administração da Copel e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, devem ser tratadas como previsões dependentes do ambiente macroeconômico, da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Apresentam essa videoconferência o Sr. Daniel Slaviero, CEO da Copel, e o Sr. Felipe Guterres, CFO da Copel, bem como diretores gerais das subsidiárias que estarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao CEO da Copel, que dará início à apresentação. Por favor, Daniel, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. Agradeço a participação nessa videoconferência. Inicio destacando o sólido desempenho operacional e financeiro da companhia nesse terceiro trimestre. Alcançamos um EBITDA de 1,3 bilhão, um acréscimo de quase 8% em relação ao mesmo período do ano anterior e um lucro líquido recorrente de 375 milhões de reais. Esses números demonstram solidez e consistência na entrega de resultados por parte da Copel. Outro ponto que merece destaque é o forte investimento realizado no período. Foram 981 milhões em CAPEX apenas no terceiro trimestre, o que totaliza 2,6 nos 9 meses do ano. Esse nível de investimento reflete o nosso comprometimento com a qualidade do serviço, expansão e modernização da base de ativos, e garante que estamos nos preparando por uma revisão tarifária histórica na distribuidora em 2026. E em linha com o nosso compromisso de otimização contínua do portfólio, nesse mês concluímos o desinvestimento de 4 pequenas usinas solares fotovoltaicas, com apenas 22 megawatts pico em geração distribuída, em uma transação avaliada em 78 milhões de reais, mas isso segue a nossa linha de simplificação do nosso portfólio. Além disso, com a finalização do desinvestimento de Baixo Iguaçu, no início de outubro, a nossa alavancagem fica em 2,8 vezes dívida líquida EBITDA, bem no target da nossa estrutura ótima de capital. Esse fato reforça duas coisas. Primeiro, a nossa excelência na execução dos compromissos firmados com o mercado. E segundo, essa operação de Baixo Iguaçu, com as características que teve, representa a essência dessa nova fase da Copel. Uma empresa ágil, atenta a oportunidades e focada na geração de valor. Do lado operacional, registramos a venda de quase 5 gigas no período e o mercado faturado da distribuição cresceu 1,7%, mesmo tendo saído de uma base bastante elevada registrada no terceiro tri do ano passado. Esses indicadores reforçam a resiliência do nosso negócio, a pujança da nossa área de concessão e a confiança dos nossos clientes. E agora, pelo lado da geração, é importante contextualizar. Os resultados obtidos pela JET foram num cenário absolutamente desafiador. Nesse trimestre, tivemos um GSF de aproximadamente 65%, um curtailment que teve quase 35%. Felizmente, esses ativos suscetíveis ao curtailment são muito pequenos
na base da estrutura da Copel, e pelo lado positivo, tivemos um aumento no PLD de aproximadamente 50% comparado com o terceiro tri do ano passado, atingindo aí ao redor de R$ 250 o megawatt. A inteligência da nossa estratégia e estrutura de comercialização, comandada pelo Rodolfo, mitigação de riscos, somadas aos efeitos positivos da otimização do portfólio, em especial a modulação da fonte hídrica, fez toda a diferença. Para finalizar esse slide, nesse período, pela primeira vez, tivemos a consolidação dos resultados da Mata de Santa Genebra, a transmissora, e a usina hidrelétrica de Mauá, garantindo um portfólio mais eficiente e robusto, o que contribuiu para os melhores resultados. Isto só reforça o diferencial de sermos uma empresa integrada com presença sólida nos 4 segmentos que atuamos. Aproveito para dar um update do processo de migração para o novo mercado. A estrutura da operação já é de conhecimento de todos, mas quero registrar as etapas já concluídas. Em 22 de agosto, tivemos a aprovação dos ordinaristas na Assembleia Geral Extraordinária. Além disso, obtivemos o waivers dos debenturistas em todas as emissões necessárias e já fizemos a unificação das PNBs em PNAs. Por último, também já temos o deferimento condicionado da B3 para a migração para o novo mercado. E agora, na próxima segunda-feira, dia 17 de novembro, às 11 horas, acontece a GESP e a ordem do dia é a ratificação da conversão de PNs em ONs na proporção de 1:1, acrescido de uma PNC resgatável com um prêmio de 0,7749 para cada ação preferencialista. Convido a todos os acionistas preferencialistas a participarem de tal assembleia e manifestarem o seu voto. Esse é um passo decisivo para consolidarmos uma estrutura acionária mais simples, transparente e alinhada com as melhores práticas do mercado. E, em paralelo, a unificação das ações em uma única classe trará mais liquidez para o papel, fator relevante na atração de novos investidores. Caso essa medida seja aprovada, estaremos prontos para encerrar todo o processo até o final deste ano, o que abrirá caminho para a distribuição de partes dos dividendos referentes ao primeiro evento do exercício, conforme determina a nossa política de dividendos. Será um momento histórico na jornada de criação de valor da Copel. Na última sexta-feira, lançamos para os nossos colaboradores os novos elementos da cultura Copel, a nossa razão de ser, a nossa ambição e os nossos valores. Esta camiseta que eu e os meus sócios estamos usando hoje faz parte de uma integração do evento e também do processo de comunicação interna. Este ano, revisitamos o planejamento estratégico da companhia e assim construímos uma visão Copel 2035. E não há como pensar em estratégia desassociada de cultura e vice-versa. Uma cultura forte é pilar central para a sustentação de uma visão de longo prazo e uma visão arrojada. Mais que um conceito, acreditamos que a nossa cultura é um diferencial competitivo para a Copel. Todos esses elementos da cultura, assim como o planejamento estratégico, também serão apresentados ao mercado em nosso Copel Day. E, por sinal, antes de passar a palavra aqui para o Felipe para detalhar os resultados do trimestre, eu reforço o convite a todos a se inscreverem em nosso Copel Day, que será realizado na próxima quarta-feira, dia 19, direto do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, com a transmissão online a partir das 9h30. Será um baita evento. Muito obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Começo destacando a consistência dos nossos resultados, a disciplina da Copel em sua alocação de capital e a eficiência operacional dos negócios, o que ficou comprovado pelos números robustos do trimestre, mesmo em um ambiente de negócio mais desafiador. No trimestre, nosso EBITDA recorrente consolidado cresceu 7,8% em relação ao terceiro tri de 24,
refletindo a solidez da nossa operação e a eficácia das medidas de eficiência adotadas. A Copeljet foi responsável por 53% desse resultado e a distribuidora por 49%. Na sequência, eu dou um pouco mais de cor na Copel Geração e Transmissão. O EBITDA recorrente da Copeljet cresceu 11%, frente ao terceiro TRI de 24%, impulsionado por uma combinação de fatores: melhor desempenho dos ativos, incorporação de novos empreendimentos e consolidação de resultados de ativos estratégicos. Na transmissão, o destaque foi o acréscimo de 119,4 milhões no EBITDA, com a consolidação de Mata de Santa Genebra, e o aumento médio de 2,2% na RAP das transmissoras, com participação 100% da Copeljet para o ciclo 25-26. No segmento de geração, conseguimos mitigar impactos por meio de uma estratégia de comercialização inteligente, otimização do portfólio, captura dos efeitos positivos da modulação hídrica, apesar do cenário adverso, com GSF de 64,9% e curtailment de 34,4%. O resultado foi positivo, especialmente pelo aumento de 23 milhões na venda do mercado de curto prazo, crescimento de 21% no volume vendido, incrementando 10 milhões em contratos bilaterais e 7 milhões provenientes de receitas com contratos regulados. Destaco também o início do suprimento de Andaíra e, como eu já falei, o Daniel, na verdade, comentou a consolidação da usina hidrelétrica de Mauá. Estes resultados foram parcialmente compensados pelo maior curtailment, que gerou um efeito negativo de 39 milhões a mais no desvio de geração no trimestre. Indo agora para a Copel DIS, a distribuição apresentou um EBITDA recorrente 7,2% maior nesse trimestre, resultado que é fruto do crescimento de 1,7% do mercado fio faturado, do reajuste médio de 6,8% na TUSD, ocorrido em junho na RTA, e da gestão eficiente de custos, com destaque aqui para a redução de 16% em custo de pessoal ano contra ano. Passando agora para a comercialização, Copelcom, o EBITDA recorrente sofreu uma queda de 7,3 milhões de margem, devido principalmente ao efeito de contratos legados de energia a partir de fontes intermitentes, bem como também um aumento de 39,1% nas despesas com PMSO, reflexo do avanço do processo de reestruturação da comercializadora. Por outro lado, o volume de vendas para o horizonte 26 a 30 cresceu 96,2% em relação ao segundo TRI de 25, somando uma quantidade vendida de 431 megawatt-médios, o que evidencia o potencial de expansão do negócio e a assertividade da estratégia de comercialização num ambiente de negócio volátil, né, e também com mudanças regulatórias. Cerrando a análise do EBITDA, destaco os avanços obtidos em eficiência operacional nesse terceiro trimestre. As despesas com PMSO recorrentes totalizaram 719 milhões de reais, uma redução de 4,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa queda é reflexo direto da disciplina na gestão de custos, que tem sido uma prioridade em todas as áreas da companhia. O principal destaque foi a redução de 18,4% nas despesas com pessoal e administrativas, impulsionada por medidas estruturantes, como o programa de demissão voluntária, que contribuiu para a adequação do quadro de colaboradores. Também observamos uma queda de 8,5% nos custos com planos previdenciários e assistenciais, reforçando o impacto positivo das ações de racionalização. Além disso, reduzimos 3,6% em gastos com materiais, enquanto os serviços de terceiros apresentaram um aumento de 4,7%, refletindo aqui a contratação de serviços especializados para manutenção e operação. Linha de outros cresceu 10%, basicamente relacionado à baixa de desativação de ativos, especialmente na Copel DIS, em função do elevado nível de investimento no período que vocês têm acompanhado. Reduzimos custos preservando a segurança da operação e a qualidade dos serviços prestados, que reforça aqui o nosso compromisso com a eficiência e a excelência operacional. No terceiro trimestre de 2025, a Copel apresentou um lucro líquido recorrente de 375 milhões de reais, uma redução de 36,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, que é resultado de um crescimento de 7,8% no EBITDA, compensado por um aumento de resultados financeiros negativos, função de um ciclo de investimento robusto, financiado pela companhia dentro dos parâmetros da estrutura ótima de capital. Além disso, no período comparativo, mantínhamos em caixa 4 bilhões de reais que foram utilizados para pagar o bônus de outorga para a renovação dos ativos de geração por mais 30 anos. Outro ponto importante de destacar é o aumento do CDI, ano contra ano, que também impactou negativamente o custo da dívida. O imposto de renda e contribuição social foi maior que o ano passado, como resultado do juros sobre capital próprio que executamos em 24 e ainda não executamos em 25. Na variação de outros, destaco o impacto da redução da equivalência patrimonial de Mata de Santa Genebra, que passou a ser 100% consolidada, como eu já mencionei.
Partindo agora para os investimentos realizados no trimestre, nesse slide a gente observa o CAPEX consolidado, que totalizou 981,4 milhões no período, mantendo o ritmo planejado e alinhado ao plano da companhia. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano, os investimentos somaram 2,6 bilhões, com foco em ativos que ampliam a base de remuneração, modernizam a infraestrutura e garantem a qualidade dos serviços prestados. A maior parte dos recursos foi direcionada para os segmentos de distribuição e geração, com destaque para projetos que fortalecem a confiabilidade do sistema elétrico, aumentam a capacidade instalada e promovem ganhos de eficiência operacional. Seguimos com uma alocação de capital disciplinada, priorizando projetos com retorno atrativo e alinhados à estratégia de longo prazo da empresa. Chegando ao fim da minha apresentação, eu falo sobre a estrutura de capital. A alavancagem medida pela relação entre dívida líquida e EBITDA recorrente ficou em 3 vezes no trimestre, dentro da faixa estabelecida no nosso estudo de estrutura ótima de capital, mas se considerarmos a operação de venda de Baixo Iguaçu, concluída em outubro, essa alavancagem teria sido de 2,8 vezes, reforçando a nossa disciplina financeira. A dívida líquida totalizou 16,6 bilhões, em composição diversificada entre instituições financeiras e instrumentos de mercado, como debêntures, notas promissórias. Essa diversificação é estratégica, ela reduz risco e melhora a previsibilidade do fluxo financeiro. Importante mencionar que a companhia tem rating AAA, refletindo a solidez do nosso balanço e uma das dimensões, como vocês sabem, do nosso manifesto de alocação de capital. Quanto ao custo da dívida CDI equivalente, saímos de uma dívida com custo de 98,5% de CDI para 88,7%, demonstrando a nossa eficiência na captação e gestão do endividamento. Seguimos atentos à dinâmica de mercado e comprometidos com a manutenção de uma estrutura de capital saudável que permita a Copel continuar investindo com segurança, competitividade e foco na geração de valor para os nossos acionistas. Com isso, eu chego ao final aqui da apresentação e podemos partir para a sessão de Q&A. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta clicar em levantar a mão ou escrever sua pergunta no ícone de Q&A no menu inferior do Zoom. Caso sua pergunta seja respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Guilherme Bosso, do Goldman Sachs. Opa, bom dia a todos. Daniel, Felipe, time. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, acredito que já foi em parte endereçada na apresentação, é sobre a migração para o novo mercado. Mas apenas para esclarecer, gostaria de confirmar se a expectativa de conclusão continua sendo para o final de dezembro, e se dá para precisar que semana de dezembro isso deveria acontecer. E neste contexto, qual a cabeça da empresa para pagamento de dividendos, né? A expectativa é que haja ainda um anúncio este ano, após conclusão do processo de migração, ou poderíamos ver algo ainda antes? Essa é a primeira pergunta, e a segunda seria para explorar um pouco mais sobre a agenda de eficiência de custos. Este trimestre a gente viu mais uma vez, né, custos gerenciáveis caindo ano contra ano. Eu gostaria de entender se para o ano que vem a companhia ainda vê espaço para redução de custos e, se sim, qual a dimensão destes potenciais cortes. Obrigado. Oi, Guilherme, bom dia. Acho que vamos fatiar aqui, eu respondo um pedaço, depois o Felipe complementa aqui com a segunda parte na questão de ganhos de eficiência. Mas exatamente como você entendeu e nós manifestamos, a nossa ideia é, em sendo aprovada na segunda-feira, dia 17, pelos acionistas preferencialistas, a nossa expectativa é que a gente termine sim, e esse é o nosso compromisso, a migração até o fim do ano. Será lá nos últimos dias, porque você tem 30 dias em sendo aprovado no dia 17, você tem 30 dias de recesso, né, conforme determina a lei, depois os prazos operacionais, escrituradora, essas burocracias, a própria B3 com a aprovação condicionada. Então, a nossa expectativa é sim poder acabar com a migração este ano, lá na última semana, eu diria, de dezembro, mas ainda em 2025. E também, aí o nosso também compromisso, independente da migração, mas atrelada à migração, que é o nosso cenário base, é poder fazer o anúncio dos dividendos nesse período para o primeiro evento do ano, conforme determina a nossa política, com no mínimo 2 eventos. Então, vai ser um primeiro ano
consolidando aqui o resultado do primeiro semestre e, né, as análises aqui financeiras que nós fazemos na companhia em relação a isso. Então, nós estamos bem animados, trabalhoso, o processo de obtenção do waiver com várias debêntures bastante pulverizadas, foi um trabalho bastante árduo aqui, liderado pelo Felipe, pela equipe, a gente agradece aqui, né, a eficiência pelo prazo, também tivemos o apoio de bastantes instituições financeiras que nos ajudaram a acessar esses enormes aí quantidade de base de investidores. Então, isso está caminhando muito bem, tudo condicionado, evidentemente, ao que eu falei do dia 17, na próxima segunda-feira. Felipe. Guilherme, obrigado, Daniel. Com relação aqui ao processo de redução de custos, a gente continua na direção, né, de captura dessa eficiência. Lembra que a nossa meta é comparada com 23, junho de 23, anualizado, né, até 26, então tem aqui um esforço de redução em 26, com um movimento importante concentrado, né, em algumas unidades de negócio, como a própria distribuidora, né, mas também com outros movimentos que são ali direcionados pela área de suprimentos, pela própria central de serviços compartilhados. Então, tem uma série de iniciativas e alavancas de valor de redução que ainda tem acionamento previsto para 26. E a gente vai detalhar mais isso no Copel Day. Acho que só para concluir, complementar, eu, Guilherme e a todos, né, acho que nós estamos concluindo esta fase das eficiências estruturantes, né, da excelência operacional no sentido de redução de custos. O Felipe colocou, no Copel Day nós vamos dar detalhes, então, das 10 promessas que nós fizemos lá na época do follow-on, o novo mercado, está faltando 3, né, para atingir todas, o novo mercado, a questão da revisão tarifária meados do ano que vem e a finalização dessa fase de, vamos dizer, de eficiências estruturantes. E depois, também vamos tratar isso bastante no Copel Day, nós vamos virar a página. Vocês já me ouviram falando diversas vezes que nenhuma empresa gera valor no longo prazo de maneira sustentável, só cortando custo e vendendo ativo. Então, nós temos que terminar esse ciclo aí ao longo de 26 e depois mudar a página aqui, o capítulo, para eficiências, indicadores de rentabilidade, enfim, vamos tratar isso bastante. Felipe tem uma sessão dedicada a esse ponto na apresentação dele no dia 19. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Raul Cavendish, da XP. Por favor, Raul. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. A minha pergunta vai na parte da JET, né? Acho que o que a gente observou nesse trimestre foi uma estratégia de portfólio bem feita pela companhia, né? Onde a gente consegue ver isso, principalmente pelo custo de compra de energia bem mais baixo do que o PLD médio realizado no trimestre. A minha pergunta vai no sentido estratégico da comercializadora, né? Primeiro, talvez um passo atrás para entender como é que foi o processo de construção dessa estratégia de hedge de portfólio para o ano e o que a própria comercialização está vendo para o ano que vem, né? Tanto em termos de mercado de preços ou, enfim, em estratégias de continuar maximizando o valor do portfólio de geração. Obrigado. Excelente ponto. Acho que isso, né, nós temos trabalhado para desenvolver bastante expertise interna e com o Rodolfo, com o time, para agregar e ser um diferencial competitivo realmente essa inteligência de mercado, essa estratégia de comercialização. Então, Rodolfo, se você puder dividir aqui um pouco com o Raul e com todos os nossos investidores um pouco dessa estratégia macro, né? Lembrando sempre que os nossos competidores também assistem os nossos calls. E depois, Bertol, você complementa aí algum elemento adicional. Mas, Rodolfo, por favor. Ótimo. Bom dia, Raul. Bom, vamos separar em dois, né? Primeiro falar um pouco da estratégia de hedge desse ano, e depois eu falo um pouco de visão do mercado atual, né? Nós tivemos ali no meio do ano passado, né, mais para o início do ano, algumas janelas de boas oportunidades de preços baixos, né? Antes de se materializar toda essa necessidade de potência, com a disparada de preço que a gente viu lá em setembro, houveram boas janelas para compra de energia. Então, foi nesse momento que a gente realizou grande parte dessas compras. E associado a isso, também fizemos muitos swaps, né? A gente sabe da necessidade de energia no terceiro trimestre e temos alguns excessos nas pontas. Então, a gente aproveitou momentos onde esses preços colaram para trocar essas partes da ponta por esse preço no terceiro trimestre mais competitivo. Então, por isso,
o sucesso da estratégia, né, versus a PLD. Falando um pouco de cenário atual, né, o mercado está em patamares bastante elevados, a gente entende que ainda tem bastante espaço para subir. E ponto importante, né, com bastante liquidez. Então, é um mercado demandado, nós temos ponderado muito a velocidade de venda, então vocês podem observar que fizemos boas vendas, mas ainda bastante contidas comparado ao volume total que temos disponível. Então, em linhas gerais, acho que são essas duas os grandes principais insights das estratégias de curto para a rede de terceiro trimestre e médio e longo prazo, pensando em preços futuros de energia. Bertão, algum comentário? Gostaria. Bom dia a todos. Raul, o Rodolfo esclareceu bem as estratégias. As estratégias são executadas pela comercializadora, mas é discutido integrado com a Copel Geração e Transmissão, liderados aí pelo Daniel, e executa essa estratégia. Tivemos bons resultados nesse ano pelas oportunidades apresentadas pelo Rodolfo, a janela de preço de aquisição, de disposição também, e tivemos também nesse período um resultado muito bom sobre a modulação das hidrelétricas, que representou bastante no nosso resultado. Então, uma estratégia sólida, articulada e executadas pela comercializadora em conjunto com a análise da Copel Geração e Transmissão. O Bertão colocou só 2 comentários aqui finais, viu, Raul, e a todos. O Bertão colocou um ponto importante sobre o benefício da modulação hídrica e o papel que ela tem tido e como ela tem sido melhor precificada aqui nesse ambiente pelo papel que ela tem de sustentação do sistema elétrico. Além disso, né, essa MP aí 1304 que está para ser sancionada, ela traz elementos positivos na nossa visão também de serviços ancilares, operacionais, e também aliado a tudo isso, acho que elas estarem basicamente a maior parte do nosso portfólio, em especial as hídricas, estarem no submercado sul, que a gente também vê uma valorização de preço em relação a isso. Então, acho que isso reforça aí o caráter único do portfólio da Copel e de maneira mais ampla, o que a gente tem visto, e eu acho que essa é a linha nossa estratégica. Primeiro, nós estamos vendo estrutura de preços melhores, muito melhores do que há 2, 3 anos atrás, mas ainda aquém do potencial de preços que nós enxergamos, principalmente se você colocar custos marginais de expansão 28, 29, 30 em diante, nós vamos ver que tem espaço aqui em relação aos preços. Qual que é a nossa estratégia? É sempre uma estratégia de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, nós vamos fazendo estrategicamente vendas de alguns blocos ou pequenos blocos ao longo do A+2, A+3, exatamente para nós garantirmos um preço médio, mas claramente, com essa volatilidade de preço que nós temos visto com o preço horário, também com a necessidade de potência que o sistema tem demonstrado, e vamos explorar isso bastante também no Copel Day, você vai precisar trabalhar com uma energia mais descontratada no curto prazo eu digo aí A+1, né, Rodolfo, A+2, para você capturar esses melhores preços de energia aí acima até de 250, 280 reais, que a gente tem visto, e eu acho que aí também o fato da Copel ter 64% do seu EBITDA atrelado a redes, seja da distribuição, seja da transmissão, isso nos dá conforto no balanço para poder executar essas estratégias com tranquilidade e garantindo ou procurando a captura de melhores oportunidades de preço. Perfeito, está claro. Aí se eu puder fazer só mais 2 rápidas aqui. A primeira é nesse ponto, né, de olhar para frente, né, virar essa página sobre ganhos de eficiência e corte de custo. Na visão estratégica, né, a gente, além do próprio leilão de reserva de capacidade para as hidrelétricas, também agora vem o de baterias, então entender um pouco, né, como é que a companhia está enxergando a oportunidade em baterias, se tem muito sentido estratégico, ou a gente acaba, dado a estrutura que foi feita, acaba virando um business um pouco mais de capital e menos de agregação de valor a nível portfólio. E na parte de preços ainda, se eu puder fazer mais uma, a gente tem visto alguns pequenos elementos conjunturais, né, que têm jogado preços
um pouco para baixo, né? Nada transformacional em nível, mas carga um pouco mais fraca, dado a climatologia desse final de terceiro tri, começo de quarto tri, regime de chuva um pouco melhor. Na cabeça de vocês, esses elementos têm forças para ver algum downside para preço em 26 ou já está, de certa forma, bem precificado isso nas curvas? São essas duas, tá bom? Obrigado. Excelentes pontos. Vamos começar pelo fim. Rodolfo, se você puder dar um pouco aí de elementos dessa segunda parte, depois eu endereço e o Felipe também fica à vontade para complementar. Não, tá ótimo. Acho que você trouxe as principais variáveis que podem impactar o preço, mas a gente vê isso de maneira muito pontual. Você pode ter um mês que choveu muito, aí você vai ter essa queda, mas a tendência é sempre que esses preços estejam mais altos. E por que a gente afirma isso? Se eu pegar um pouco do como o sistema está sendo operado esse ano, se comparar com o ano passado, para o mesmo cenário de chuva, de armazenamento, os preços são bastante diferentes. A gente está falando de piso versus R$ 300, por exemplo, em março. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter um mês específico onde chove muito e, de fato, eu não tenho essa necessidade do despacho térmico, e aí o preço pode ficar mais baixo. E esse momento a gente aproveita para fazer todos os hedges, como eu comentei na parte anterior. Mas no médio prazo, a necessidade do despacho térmico para atendimento da potência ela é pujante. Então, dificilmente, eu diria que é quase impossível, você vai ter um cenário onde chove-se muito ao longo do ano inteiro, a ponto de você só conseguir atender com hidro. E é por isso que a gente acredita muito, como o Daniel disse, na manutenção e elevação dos preços para o médio e longo prazo. Bem colocado. E, Raul, em relação, né, a esse olhar para frente, eu acho que é importante destacar que a agenda de eficiência ela é permanente, né? Custa que nem unha. Você corta, cresce, vai cortando, cresce, mas você tem que cuidar disso. Mas isso não é acho que o ponto central nosso é que na natureza anterior você tinha ineficiências estruturantes, seja pelo processo de contratação, de materiais, de licitação, enfim, tudo que a gente já sabe, né? Eu acho que é só para deixar claro que essa agenda como central, ela perde um pouco de espaço e essa outra agenda de eficiência, de alocação boa, correta e disciplinada do capital, ela ganha muito mais relevância. Então, dentro disso, eu acho que é o seguinte, sem dúvida nenhuma, o LRCAP, na nossa visão, ele é um ponto estratégico, agora com 2 produtos, em 2030 e 2031. Lembrando, dos 5,5 gigas cadastrados para ambos os leilões em hídricas, 2 gigas são projetos da Copel, Foz do Areia e de Segredo. A gente vem repetindo isso, mas é que esse leilão era para acontecer, foi se alongando, agora ele tem uma data firme aqui, em março, até por uma questão de necessidades prementes aí do sistema nos próximos anos, tá? Então eu acho que a gente vai chegar com os 2 projetos com bastante competitividade e vamos analisar tamanho do produto, né? Preço teto, ainda tem elementos que ainda não estão muito claros para definir, mas nós vamos ter aqui bastante disciplina, apesar de gostarmos do projeto, apesar deles serem competitivos, deles estarem com todas as licenças prontas, é na hora do leilão que a gente vê como é que isso vai, a teoria encontrando na prática. Tá? Dito isso, de baterias, né, as BES. Nós estamos estudando, é verdade, nós temos diligência para isso, mas eu acho que tem uma avaliação, qual é o nível de competitividade que a gente pode ter ou pode agregar né, nesses leilões, considerando que a grande parte né, tá atrelada ao custo de aquisição da bateria. Então, quem tem um insumo ou quem tem acesso mais fácil a isso, talvez tenha uma competitividade maior. Mas nós acreditamos muito nos elementos de potência e da necessidade. Isso pode ser suprido de outras formas, e as usinas hidrelétricas reversíveis, que têm aí mundo afora, a China com quase 90 gigas, Japão e outros, pode ser um caminho. Nós vamos também tratar disso, algumas oportunidades aqui, baseada nessa fronte onde a gente tem know-how, conhecimento, engenharia, expertise de décadas, que né, a gestão, operação, construção de usinas hidrelétricas. Amplia o conceito, né? De bateria de armazenagem. Eu acho que nós temos para terminar, viu, Raul, e a todos, acho que né, vamos falar bastante disso. Nós temos que trabalhar para um cenário em que os preços reflitam a operação. Acho que já tem um esforço da ONS, dos agentes institucionais aqui regulatórios de caminhar para isso nos modelos,
mas eu acho que nós vamos ter que discutir avanços maiores para que os sinais de preço estejam corretamente alinhados com os custos efetivos da geração, senão você vai ter o que a gente está vendo no Brasil recorrente, a explosão dos custos de subsídios e assim por diante. Enfim, essa é uma outra discussão, eu acho que a gente pode tratar isso no momento apropriado, e o Copel Day nós vamos tangenciar também mais alguns pontos disso. E principalmente, né, Daniela, os atributos da fonte hídrica, né? Ser valorizado, isso aí, valorado. Perfeito, tá claro. Obrigado, gente. Nossa próxima pergunta vem de João Pimentel, do Citi. Por favor, João. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Eu queria pegar um gancho aqui, até na pergunta do Raul, e também em algo que vocês, Lavieiro, você sempre comenta, né? Que uma empresa... Alô? Que uma empresa, desculpa, achei que tivesse caído aqui, mas que uma empresa ela não cresce, né, ela não gera valor ao longo do tempo, né, só pagando dividendo, né, que em algum momento vocês vão precisar começar a olhar oportunidade, crescimento, etc. Né? Então, saindo até um pouco do escopo de LRCAP, leilão de bateria, né, que é o que meio que já está mapeado, eu queria entender um pouco o que vocês estão olhando além disso, né? Se vocês olham para algum outro segmento, além dos que vocês já operam, dentro do segmento que vocês já operam, vocês já atuam, vocês estão vendo alguma oportunidade do lado de crescimento inorgânico, né? A gente está vendo, enfim, vários players de renovável passando por dificuldade, né? Por conta de toda essa questão de curtailment, né? Não tem um portfólio tão integrado quanto o de vocês. Então, queria entender um pouco assim como que vocês enxergam essa dicotomia assim, né, de entre vou crescer, vou só pagar dividendo, ou vou crescer, quero transformar a Copel numa empresa muito maior do que ela é hoje. Então, queria ouvir um pouco a visão de vocês para essa parte de crescimento, por favor. Obrigado. Claro. Oi, João, bom dia. Pô, excelente ponto. Acho que só um esclarecimento aqui na tua pergunta, né? A minha fala sempre foi e continuará sendo por uma crença nossa aqui, minha e dos sócios, é que uma empresa não gera valor no longo prazo só cortando custo e vendendo ativo. Pagar dividendos é sim uma opcionalidade boa, interessante, que nós pretendemos levar isso por um bom tempo, seja pagando dividendos, seja recomprando ação, tanto que a nossa política, né, um payout mínimo aí de 75%, como consequência de uma estrutura ótima de capital, as is, com a base que a gente tem hoje de 2,8, ela, na nossa visão, além de ser a mais arrojada do setor, ela é uma baita de uma vantagem competitiva, porque acho que nós estamos vendo aqui, né, nós temos uma valorização comprimindo a taxa de retorno, e você conhece, né, bem aí, muito mais do que muita gente, né, você conhece bem essa dinâmica de como é que funciona. Então, mas eu acho que o nosso case aqui, o Felipe sempre tem dito, acho que nós podemos equilibrar os dois. Ser uma boa empresa pagadora de dividendos, porque tem ativos maduros, tem uma geração de caixa sólida, né, tem bastante depreciação, então a gente não se prende muito só à questão do lucro líquido, apesar disso ser uma referência fundamental, né, para qualquer política de dividendo e estrutura, mas a gente olha o contexto aqui da geração de caixa e o contexto das oportunidades. Boas oportunidades, na nossa visão, eles não vêm todo ano, então você tem que estar preparado com uma estrutura de capital comportada, disciplinada, para poder, na medida que essas oportunidades venham ocorrendo, a gente fazer movimentos estruturais. E endereçando aqui um ponto também da tua pergunta, que foi excelente, se nós estamos aqui ativamente olhando algum ativo, eu posso dividir isso com tranquilidade, né? Não estamos, até porque a gente ainda tem essa fase aqui de transformações digitais, de olhar internamente, e nós, na semana que vem, estamos muito ancorados no Copel Day, porque é o nosso grande evento aqui, nós estamos nos preparando para isso. Nós também vamos anunciar o plano de CAPEX da distribuidora para o próximo ciclo, você entendeu? Então, a gente para da geração também. Então, nós vamos ver que ainda nós temos um bom espaço, ou bastante espaço, um investimento orgânico, que é baixo risco, com retornos super atrativos,
porque além dos WOCs regulatórios, né, que a distribuição tem, que a transmissão tem, ele trazem ganhos de eficiência no smart grid, na operação, na redução de custos. Nós tivemos aí um evento semana passada, todo mundo acompanhou, de um tornado, num evento, né, climático aqui, cada vez mais graves, extremos, e isso tem exigido aí, né, um novo modelo de operação. O Vilela também vai detalhar isso no dia 19, e como que a gente prepara não só o nosso plano de CAPEX, não só a nossa operação do centro de operações, quantidade de equipes, enfim, é uma visão estratégica que eu acho que a Copel, neste episódio e os outros, tem mostrado ser uma das referências aí do setor. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Juliano Agege, do Citi. Por favor, Juliano. Só corrigir aqui, é do UBS, tá? Daniel e time, muito obrigado. Eu tenho duas perguntas. E, Daniel, a gente já está chegando já para o final do ano, e acho que é aquele momento onde a gente começa a olhar já para o ano que vem, né? E o ano que vem a gente tem um evento super importante da companhia, que vai ser o processo de revisão tarifária. Então, e esse vai ser o primeiro processo de revisão tarifária com a companhia privatizada. Então, queria passar um pouco para você e para sua equipe aí, para falar um pouco do que esperar nesse processo de revisão tarifária do ano que vem, o que a companhia está fazendo de diferente. Já a minha segunda pergunta, ela vai um pouco em cima da MP 1304, e eu acho que a MP, de uma certa forma, ela traz dois pontos aqui que podem mudar um pouquinho talvez o horizonte de longo prazo da companhia. O primeiro deles é que tem uma contratação de energia compulsória. Então, minha primeira pergunta é se isso poderia, de uma certa forma, diminuir o tamanho do LRCAP do ano que vem. Então, e aí, como é que ficaria a companhia, principalmente com os projetos que tem? E o segundo, eu queria entender com vocês também, que existe a possibilidade de renovação das usinas hidrelétricas. Então, se o base case de vocês continua sendo o processo de relicitação, ou, dado que existe essa possibilidade da renovação, se isso de uma certa forma pode colocar um pouco o crescimento inorgânico em risco, ou seja, com menor possibilidade de aquisição dessas usinas hidrelétricas que vão vencer ao longo dos próximos anos. Obrigado. Excelentes pontos e perguntas aí bastante relevantes, estruturantes, viu, Agege? Mas vamos endereçar aqui. Primeiro, revisão tarifária. Eu acho que isso aqui é um marco, né? Vai ser uma revisão histórica. O Vilela está na linha de frente aqui, mas também tem o nosso vice-presidente regulatório, todo o time, a parte de contabilidade. Nós estamos trabalhando aqui em conjuntos, com reuniões aqui semanais. Eu mesmo lidero aqui, presido um grupo de trabalho que, né, acompanha isso mensalmente, dada a relevância que tem. E acho que essa expertise e essa liberdade que uma empresa privada tem, nós vamos sempre olhar todas as oportunidades. Mas é um setor absolutamente regulado, né? E a Copel tem um histórico de boas revisões. Você vê que nos últimos 2 ciclos, a glosa que a Copel teve foi 0, você entendeu? Então, eu acho que ela tem um bom track record, tem isso aqui historicamente. Mas tem sempre pontos de melhoria, o IC, né? Esses tipos de como que a gente pode otimizar aqui para você ter realmente um número aqui. Você, né, tendo os teus reportes aqui, você tem tratado e tem conversado aqui muito conosco, acompanhado isso, mas acho que a gente tem condições aqui realmente de superar aí vamos dizer, a expectativa, o consenso aqui do mercado, que está aí ao redor aí de 18 bilhões, né? Um pouco perto de 18, levemente acima de 18. Então, acho que esse aqui é o nosso compromisso. Vilela, se você quiser comentar, depois eu falo um pouco mais da 1304 aqui. Nós temos um grupo de trabalho com várias áreas envolvidas, com foco e atenção total nesse evento tarifário, que vai além do plano de investimento. Nós estamos olhando o padrão regulatório de DEC/FEC, estamos olhando perdas, recuperação de receitas irrecuperáveis. Então, estamos muito atentos, principalmente também a concluir
as principais obras do nosso plano de investimentos até dezembro, que sabemos que o que passar só vai ter remuneração no próximo ciclo. Então, como o Daniel disse, semanalmente a gente se reúne, acompanha todas as obras e todos os processos da revisão tarifária. E acho que viu, Agege, e a todos, né? Nós temos falado aí, o Conselho de Mercado, como eu já mencionei, está aí perto dos 18, ao redor dos 18, e dada a relevância e dado o nosso track record de cumprir as nossas promessas, né? Acho que é muito importante para nós podemos atingir esse número, até poder eventualmente levemente superá-los um pouco. Tá? Então, dito isso, revisão tarifária, topo da agenda, vai mudar a Copel Distribuição de patamar e, consequentemente, a própria Copel. MP 1304, viu, Agege? Isso aí dava para a gente fazer um call de resultados só para tratar desse assunto, mas eu vou direto nos pontos que você mencionou. Essa contratação compulsória, ela evidentemente tende a afetar a dinâmica do LRCAP, mas na nossa visão não será assim tão estrutural. Primeiro porque a questão das térmicas lá da lei da Eletrobras, felizmente ficaram de fora, ainda corremos o risco da análise do veto, né, que isso é um risco muito grande, que eu acho que colocar quantos gigas forem, 8 ou 5 gigas inflexíveis no setor, do ponto de vista técnico, não faz sentido nenhum, né? E aí esse seria o dano mais prejudicial na nossa visão. Felizmente teve um bom senso aí das casas legislativas disso não prosperar. E o segundo ponto é que a gente está muito confiante nos produtos hídricos, primeiro porque ele é inédito, a primeira vez, e a gente reconhece aí o arrojo do MME, da EPE, enfim, de todo mundo que está envolvido no leilão, para botar 2 produtos hídricos, porque uma tecnologia nacional, renovável, né, e com uma indústria toda nacional. Então, mais barata, não pode escrever aí, vai ser o produto, né, comparativamente aqui com qualquer outro produto térmico, com todo respeito, mas as hidrelétricas têm condições de oferecer um custo final para o consumidor, sempre um custo final para o consumidor menor, tá? Então, eu acho que a gente vai ter algum impacto, mas na nossa visão a GEG não vai ser tão relevante assim, e a gente acha que as características do produto hídrico tendem a ter uma performance melhor. E em relação à renovação das hidrelétricas, né, acho que criou aí muita perspectiva, mas o que o texto da MP diz, basicamente, é o que já estava no arcabouço legal, com exceção das cotas. E quando ele fala em possibilidade de renovação e licitação, caberá ao poder concedente, mas nossa visão considera o cenário base de licitação. Eu, particularmente aqui, nós não estamos enxergando um cenário que não tenha um processo competitivo para esses processos. Haja visto o que está acontecendo em outros setores, veja o que está acontecendo em rodovias. A Fernão Dias, todas as outras rodovias, mesmo as próprias e novas, todos têm processo de licitação. O próprio leilão que a CCE conduziu do GSF, 68% de margem. Então, esse processo competitivo, ele mostra, né, qual é o apetite que os próprios operadores, que têm uma vantagem inerente, por óbvio, conhecem mais que ninguém, mas que eventuais concorrentes possam dar para os ativos. Então, no nosso cenário base, a lei não mudou nada. Até ela trouxe um benefício, que foi não deixar essas renovações serem por cotas, mas na nossa visão, como eu falei, acho pouco provável, para não dizer baixa probabilidade, de não ter processo competitivo, ainda mais considerando o que está havendo em outros segmentos de infraestrutura aqui pelo país, seja pelo próprio órgão concedente, seja por uma determinação do próprio Tribunal de Contas da União. Super claro. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de João Pedro Herrero, do Santander. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, parabéns pelos resultados e obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. São 2 perguntas rápidas aqui do meu lado. A primeira é continuando no assunto da MP 1304. Eu queria entender, na visão da companhia, quais foram os pontos mais relevantes que ficaram de fora do texto.
e que deveriam voltar à discussão aí num curto, médio prazo, dada uma necessidade de resolução célere da questão. E uma outra pergunta rápida seria sobre a possibilidade de dividendos extraordinários aí com a iminência da tributação dos dividendos. Tentar entender qual o status dessa discussão. Obrigado. Tá bom. Oi, João Pedro, tudo bem? Vamos lá, vou separar também, fatiar essa tua pergunta. Começar pelos dividendos. Felipe, você que está estudando bastante esse assunto, dá um pouco aí de elementos, como é que está a nossa cabeça, como é que estão os estudos para a gente tratar desse assunto, e daí eu volto na questão da 1304 aqui que o João Pedro mencionou. Assim, não dá para a gente desconsiderar a etapa que a gente está, né, de migração para o novo mercado, a própria política corrente de dividendos e o ambiente de tributação dos dividendos a partir de 26, ainda a ser sancionado, né, pelo presidente. Não tem aqui um processo de definição, né, vai acontecer muito provavelmente aí nas próximas semanas. A gente está estudando vários cenários e os impactos, né, utilizando e analisando a nossa base acionária, né, também aqui suportado, né, pelos nossos assessores externos e o nosso time tributário interno. Mas, obviamente, a gente vai se posicionar com todo um arcabouço, né, e uma estratégia definida à luz da base acionária corrente da companhia. Excelente, né? Felipe, eu acho que você está liderando, eu acho que nas próximas semanas, como você mesmo falou, nós vamos anunciar aí o que nós pretendemos fazer, mas evidentemente tem um fato novo. A hora que você tem 10% de tributação, né, para pessoas físicas, para investidores estrangeiros, por mais que tenha ali as exceções de fundo soberano e alguns outros, você tem um fato novo que requer, como o Felipe está falando, uma diligência da companhia em olhar e fazer o melhor, considerando o balanço, considerando que tem uma reserva de lucro também bastante alta, mas considerando que nessa trajetória nossa, nós também estamos muito preocupados em atrair novos investidores, então tem que ter um ponto ótimo, e eu tenho certeza que o Felipe e nós todos aqui vamos levar uma coisa equilibrada aí até o final do ano. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, que precisa finalizar a sanção, né? Acho que essa coisa aqui do que se conflita com a lei das SAs ou não, pode declarar, vai pagar em 26, 27 e 28, que não é o mais provável, né? Tem que ver o que vai acontecer, você vai pagar só dentro dos 12 meses, enfim, acho que tem alguns elementos ainda que precisam estar mais claros, né, Felipe, para que a gente possa, nós e todas as companhias de capital aberto possam se posicionar definitivamente, tá? Então, mas é um assunto aí, depois do novo mercado, a parte aqui é um topo da agenda até o final do ano, sem dúvida nenhuma, viu, João Pedro? E da MP aqui para fechar, MP 304, com certeza absoluta, o assunto que ficou de fora, que não pode ficar, não deveria ter ficado, e mostra, né, como essas fontes de pressão ainda causam, é a questão da GD. Não foi absolutamente tratada, né? Não foi nem na participação dos rateios, não do curtailment, não foi do ponto de vista de ter uma contribuição nos R$20 ou R$15, ou seja, qualquer elemento que seja. Então, eu acho que isso aqui, a realidade vai se impor. Se isso não for tratado em algum momento, e vai ser tratado, porque a realidade, no final das contas, é física, né? O Bertol aqui, o meu sócio, isso aqui vai estar causando problemas terríveis para o sistema, precisa ser tratado na proporção que ele tomou, né? E eu acho que não faz sentido mais esse segmento carregar o nível de subsídio que eles têm hoje. Então, eu acho que isso, viu, João Pedro, é o mais iminente a ser tratado. Eu acho que nessa iniciativa aqui que a ANEEL está fazendo, de questões tarifárias, bandeira brancas, é um caminho que pode ser mitigatório e ela tem competência e legitimidade para tratar isso, e eu acho que isso aqui ajuda a gente tirar um pouco do incentivo perverso que isso está, ou subsidiado que isso está tendo aqui no sistema elétrico. Bertol. O que poderia avançar também um pouco mais é na separação de lastro e energia. Já temos várias iniciativas, como o LRCAP, a contratação de capacidade na forma de potência, teria que ter avançado um pouco mais na separação de lastro e energia, como estava previsto
no PL 414, que estava em discussão na Câmara e nesse momento não foi contemplado dessa forma. Agora é aguardar a sanção da 1304 pelo PLV 10 de 2025, a regulamentação e ver que efetivamente o que pode avançar nos próximos modernização do setor elétrico. Super claro, obrigado, pessoal. Nossa última pergunta vem de Vitor da Cunha, do Itaú BBA. Por favor, Vitor. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Desculpa voltar nesse tema, mas ainda sobre MP 1304, se vocês pudessem dar uma visão sobre o que foi posto lá em relação a curtailment, especialmente na definição, né, que deve vir nos próximos 21 dias, nas próximas 3 semanas, sobre o que é renewable oversupply, sobre o que é sobre oferta renovável, e isso pode aqui ter um impacto significativo no que será considerado o curtailment passível de reembolso olhando para frente, né? A depender dessa definição feita pelo MME nos próximos dias, isso basicamente a totalidade do curtailment poderia ser passível de reembolso. Se pudessem dar uma visão de vocês em relação a esse ponto específico, seria muito proveitoso. Obrigado. Oi, Vitor, né? Acho que é um excelente ponto. Nós estamos acompanhando aqui, não só pela imprensa, mas as discussões aí dos diversos setores sobre isso. Acho que primeiro a gente tem que olhar o copo meio cheio, tá? Meio cheio é que é passível, já está consolidado que a questão do elétrico e de confiabilidade é um valor passível das renováveis puras, vamos chamar aqui, né? As eólicas e as solares vão ter esse direito, porque isso aqui estava completamente alheio à sua vontade. A grande questão, como você colocou, é o energético, né? E você, na minha visão ali, ter ficado as duas emendas, o texto original e a emenda no texto, já é um sinal para vetar uma das duas, por óbvio, que todo mundo está dizendo. Eu acho que a discussão é legítima dos dois lados, né? Dessa discussão dos geradores de quererem tratar isso um pouco, mas dizer que isso não vai ter impacto para o consumidor, seja em recargos, seja que não vai cair a tarifa, isso também não podemos negar, vai ter impacto. É uma decisão estrutural de visão de governo do que o governo, do que o Ministério, o governo central entende. Se isso era risco do empreendedor, que é uma tese, ou se isso era passível de ser ressarcido. Se for este caminho, afirmar que isso não vai ter impacto para o consumidor, na nossa visão, não se sustenta, né? Mas nós estamos aqui acompanhando isso para e passo, né? Porque, evidentemente, essa questão do curtailment, ela para frente, ela precisa ser endereçada nesses pontos, porque ela realmente, né, claramente tem inviabilizado aqui esse segmento aqui de eólica e solares. Especificamente do energético para trás, eu acho que a gente vai ver aí as cenas dos próximos capítulos e vamos ver o que o governo, como política, vai interpretar e entender aqui, conciliando esses dois interesses, ou esses dois argumentos que são legítimos para ambos os lados. Muito obrigado. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra para Daniel Slaviero para as considerações finais. Quero só agradecer aqui a todos os copelianos e copelianas por mais um trimestre de resultados sólidos, estáveis. Mostra como a Copel é uma companhia bastante previsível e tem performado e entregado resultados com consistências trimestre a trimestre. Acho que esse é um primeiro elemento. Segundo, agradecer a participação de todos, as perguntas super pertinentes. O setor está vivendo momentos transformacionais e o arcabouço regulatório legal, ele sem dúvida nenhuma vai ter
muitos impactos, vai ter muito tempo nos próximos meses, ao longo do ano que vem, de regulamentações necessárias, né? Mas eu acho que a gente caminha para alguns avanços estruturais aqui, alguns endereçamentos positivos, algumas coisas talvez não tão boas, mas algumas coisas avançando aqui, e eu reforço sempre a questão de sinal de preço, que eu acho que o mercado resolver e ter sinal de preço adequado é a melhor maneira. Toda vez que né, o governo escolhe determinadas segmentos ou categorias, eu acho que isso aqui ele causa efeitos deletérios futuros de longo prazo, e nós vimos aqui, não é só no setor elétrico, em vários setores, uma vez que você deu benefícios para tirar, é muito difícil considerando. E eu quero fechar aqui com esses elementos aqui dessa camiseta, da cultura, da transformação cultural que nós estamos passando dentro da Copel. Nós vamos dividir, como eu já mencionei, no dia 19, esses elementos, né, da cultura, a nossa ambição, uma ambição arrojada, uma ambição que visa uma geração de valor bastante relevante para a companhia. E eu, meus sócios e todos os copelianos aqui, copelianas, nós estamos muito imbuídos e comprometidos, entusiasmados com esse novo momento da Copel, e que nós estamos construindo juntos uma empresa que, sem dúvida nenhuma, será e será, continuará sendo a grande referência do setor elétrico brasileiro. Muito obrigado a todos, um bom dia. A conferência da Copel está encerrada. Obrigada e tenha um bom dia.